Então, quando nós falamos da criação, nós não podemos nos ater simplesmente naquilo que nós podemos ver. Eu vejo a árvore, eu vejo os bichos. Normalmente, quando a gente fala em criação, a gente começa a analisar assim, a natureza, mas Deus criou muito além disso. O que Deus fez também. Veja que não é só a criação. Agora Deus, no momento dessa criação visível, Deus estava criando algo a mais. Por exemplo, as sociedades. Deus criou isso. Você já viu o funcionamento de um formigueiro? Quem já viu? Tem umas formigas que são terríveis, né? Você planta uma mudinha de árvore e elas chegam e cortam e levam para a casa delas. Mas aí você vai ver que lá dentro da casa delas tem uma rainha, né? Tem uma formiga só botando, pondo ovos. Tem os soldados protegendo aquela sociedade. Tem as formigas que estão trabalhando fora do formigueiro. Tem as que estão trabalhando ali dentro, produzindo fungo. Elas levam as folhas lá dentro que vão produzir fungos. Há uma sociedade formada por Deus. Isso vai além dos nossos olhos. Há sentimentos. Imagina se Deus criasse tudo muito bonito. Flores, animais, seres humanos, mas sem sentimento. Todos tipo um robozão. Mas Deus criou sentimentos, personalidades. Mesmo nos animais. Você que tem animal, já conviveu com um animal, um cachorro não é igual ao outro. Um é mais alegre, outro é mais bravo. Então, Deus criou essas coisas. Deus fez tudo isso. Deus pôs sentimentos dentro de nós. Nós temos sentimento, nós choramos. Uns mais, outros menos, né? Porque somos diferentes. O sorriso, né? Quando você sorri, Deus criou isso. Vem de Deus. Não foi o homem que criou o sorriso. Não foi o homem, de repente, numa evolução, que de repente começou a sorrir lá num determinado momento da história. Não, quando Deus cria, Ele cria essas coisas. Ele traz a existência. Ele faz tudo para o seu louvor. Ele põe o seu querer, Ele põe a sua alegria nos homens, nos animais, em tudo. Ele põe a sua beleza nos homens, nos animais, em todas as coisas. Você vê a beleza de Deus, a alegria de Deus, a pessoa de Deus, a personalidade de Deus. Por isso Paulo fala que o homem é indesculpável quando o homem não crê em Deus, porque Deus se revela através da sua criação. É uma forma de revelação de Deus quando nós olhamos à nossa volta, quando nós olhamos para nós. Todos aqui, né, da mesma espécie, né, nós vimos a palavra espécie aqui sendo citada várias vezes, todos nós seres humanos, mas cada um de nós diferente. Cada um de nós com uma personalidade, cada um de nós agindo diferente. Tudo foi Deus que criou, tudo foi Deus que fez, para a glória do seu nome. Então, quando nós entendemos que a criação é só matéria, está errado. Deus criou tudo, sentimentos. O casamento foi Deus que planejou, Deus fez o casamento, nós vamos ver para frente também. Então veja o cuidado de Deus com todas as coisas. Outra coisa também, vem uma questão dos incrédulos, que não acreditam que há um Criador, um Deus sábio, um Deus criativo, um Deus que ordenou as coisas e pela sua palavra tudo veio a existir. Essas pessoas vão encontrar uma dificuldade muito grande, porque se você acredita que tudo evoluiu do nada, existe um nada por trás de todas as coisas, então elas vão ter uma séria dificuldade, porque existe uma interdependência. O que é interdependência? Uma coisa depende da outra para existir. Vamos supor que você existisse, mas Deus não criasse nenhum tipo de alimento, nada servia para comer. Você morreria não sei quantos dias, né? Alguns acho que morreriam depois de 1 hora, tem gente que come de hora em hora, mas alguns levariam um pouco mais de tempo. Como existiria uma anta que se alimenta de vegetais se o vegetal não existisse? E como existiria o vegetal se não existisse o oxigênio?
E como existiria água se não existisse o hidrogênio e assim por diante? Então, uma coisa depende da outra para existir. Deus cria tudo para a glória dele, e Deus cria tudo numa interdependência. Um depende do outro, uma coisa depende da outra. E isso nós trazemos um ensinamento aqui para nós. Deus traz um ensinamento através da criação. Nada pode viver sozinho. Todos nós somos dependentes de alguma coisa, até de um solo para pisar. Se Deus nos criasse e não criasse a porção seca, nós não poderíamos ser desse jeito. A gente ia afundar, já ia morrer. Então veja que uma coisa depende da outra. E com isso nós podemos trazer um ensinamento para a igreja. Nós como cristãos não podemos viver sozinhos. Há uma interdependência um dos outros aqui. Você depende do teu irmão e o teu irmão depende de você. O marido depende da esposa e a esposa depende do marido. Um amigo depende do outro. Um irmão depende do outro. Todos nós formando o corpo, a igreja de Cristo, mas há uma interdependência. E todos nós dependendo de Cristo, que sustenta a nossa fé. Veja que nós não estamos soltos, nós não estamos largados, abandonados. Nós vivemos numa interdependência. E todos dependendo de Cristo. Não existe cristão fora da igreja. Eu não vou entrar nessa questão de desigrejados, acho que você já tem lido, já tem visto. Nos últimos dias tem muita gente falando que não precisa de igreja, não precisa se reunir, não precisa estar juntos. Mas o ensinamento da palavra de Deus é que nós precisamos estar juntos. A Bíblia fala, quando vocês se reunirem, um tem salmo, outro tem palavra, todos oram juntos, um intercede pelo outro, um ajuda o outro, um vive para o outro. Isso é comunidade, isso é comunhão entre os irmãos. Se alguém tirar isso da igreja, essa pessoa está sendo errada. Isso é uma heresia, fora da palavra, contra a palavra de Deus, contra os princípios da criação de Deus até mesmo. Deus não nos fez isolados, nós somos sociedade, nós vivemos na dependência uns dos outros. Então nós percebemos a bondade da criação na criação. Nós percebemos que, embora a criação foi contaminada, ainda há uma bondade, ainda há algo que nós possamos fazer. Eu estava lendo um artigo onde o autor fala de uma mãe balançando a criança e cantando para aquela criança dormir. Você não vê uma maldade ali. Você vê o amor ali de uma mãe, um amor que vem de Deus. E aí não importa se essa mãe, ela é cristã ou não é, mas ela ama aquela criança, ela ama o seu filho. Isso é algo que vem de Deus para aquela vida. Você consegue perceber ainda na criação de Deus, você percebe ainda no caráter de Deus, o amor, aquela doçura, Deus transferindo, Deus passando, Deus comunicando isso para o seu povo, um atributo, o amor, a meiguice para o seu povo. Nós ainda conseguimos ver o amor de Deus revelando-se em pessoas que às vezes estão distantes de Cristo, estão distantes de Deus, mas que elas conseguem estender a mão para os outros, que elas conseguem ainda ajudar alguém, que elas conseguem ainda levar uma palavra de conforto para alguém. Por quê? Porque o amor de Deus está na sua criação. Não quer dizer que isso vai salvar aquela pessoa, nós não somos salvos pelas obras, mas isso significa que este amor de Deus na criação, apesar do que o homem fez, apesar do homem ter sido totalmente depravado, né? Ele foi em todas as suas partes, em todas as faculdades e foi atingido, ainda assim o homem consegue fazer alguma coisa boa. Por quê? Porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Ainda ele carrega isso, ainda ele consegue isso. O que o homem não consegue fazer sem uma ação de Deus é o homem se voltar para Deus, é o homem adorar a Deus verdadeiramente, é o homem se entregar a Deus, é o homem crer no Evangelho sem que o Espírito Santo o transforme.
Então, quando nós falamos de depravação total, de destruição total, nós falamos que o homem está incapacitado de voltar-se a Deus sozinho. Mas ainda no homem que está no mundo, ainda no homem descrente, ainda a gente vê a manifestação do amor de Deus, de algum dom que Deus deu para este homem. Então, nós queremos sempre esclarecer bem isso. Todos nós dependemos de Deus. É uma coisa que nós sempre vamos declarar. E quando nós oramos, não somente na quarta-feira, que é o dia de oração, para quem não sabe, mas quando nós oramos sozinhos, na nossa casa, no nosso lar, a caminho do trabalho, seja lá onde for, nós estamos falando com Deus que nos conduz, com Deus que age em nossa vida, com Deus que nos sustenta. Quando nós oramos, nós estamos dizendo para Deus: eu realmente dependo do Senhor, eu dependo de Ti, ó Deus. Eu não sei viver sozinho, eu não consigo viver sozinho, eu não consigo me sustentar. E na ordem da criação, Deus nos ensina isso. Nós acabamos de ler aqui que antes que Deus fizesse o sol para aquecer a terra, para iluminar a terra, Deus cria os vegetais, que são tão dependentes dessas coisas. Antes que o sol existisse, Deus já havia criado a luz, para mostrar para nós como nós dependemos dEle, e como todas as coisas dependem dEle. Ele é o Criador, Ele é o Senhor de tudo, Ele é quem governa todas as coisas. Ai do homem que falar: eu não dependo de Deus, eu dependo das minhas forças. Esse homem está afrontando a Deus. Esse homem não demonstra conhecimento das Escrituras. Esse homem, ele está virando as costas para o Criador, porque ele está dizendo: eu dependo de mim. Mas quem somos nós? Seres criados. Criou por último, né? Tem gente que fala: não, Deus criou o homem por último porque o homem era todo especial, o homem era o mais poderoso. Não, irmãos, de repente Deus nos criou por último para mostrar que a árvore não depende de nós, que o passarinho não depende de nós, que o peixe não depende de nós. Ele fez tudo antes de nós. Nós dependemos dessas coisas, nós dependemos de Deus. Nós somos criaturas. O homem gosta de se encher de título, né? Mas quando o homem consegue uma promoçãozinha, né? Numa empresa, né? Quem é o chefe? Aquele é o chefe. O cara vem todo, estufa o peito. Nas igrejas, né? Quanta gente atrás de cargos, de títulos. Quem merece toda a honra, toda a glória é o Senhor, é o nosso Deus. A criação demonstra a nossa pequenez. A criação de Deus demonstra a grandeza do Senhor, que deve ser adorado. Podemos aprender algo a respeito da criação. Deus fez todas as coisas. Ele criou todas as coisas. E agora nós vemos o homem pecaminoso, e por causa do homem Deus amaldiçoou a terra, e a terra vive em dificuldades. A natureza sofre por causa disso. Veja, furacões, secas, desertos. O homem sofre junto. Quantas mortes por causa da fúria da natureza. Então, quando nós falamos de redenção, quando nós falamos de salvação em Cristo, nós devemos entender o seguinte: primeiro, para que nós fôssemos salvos, Deus recria em nós, Deus tem o poder de criar e recriar. Ele recria em nós um novo coração. Ele cria dentro de nós um coração, como está escrito em Ezequiel, né, que Deus dá um novo coração para que nós creiamos. E com esse novo coração nós somos levados à fé nas Escrituras. E a palavra de Deus nos ensina que o ser humano, nós, seres humanos, vamos ser restaurados. De que forma?
nós teremos um dia um novo corpo. Deus nos dará um novo corpo. Um corpo tocável, um corpo físico. Porque a Bíblia nos ensina que assim como Cristo ressuscitou, nós também seremos, nós também ressuscitaremos. Irmãos, a nossa esperança não está que nós vamos ser salvos e a nossa alma somente vai viver com Deus. Não, nós teremos um corpo. Quando Jesus Cristo voltar conforme a sua promessa, Ele estará restaurando a nossa vida, restaurando o nosso corpo. Nós não teremos um corpo como o de Adão. Não, Adão ainda estava sujeito ao pecado. Com esse novo corpo nós não seremos mais sujeitos ao pecado. Mas, irmãos, uma coisa é certa também: com a vinda de Cristo, com a restauração do ser humano, também Deus vai restaurar a criação. Deus vai restaurar essa terra. O que está escrito em Apocalipse? Vi o quê? Novo céu e nova terra. Então, com a Bíblia nós aprendemos que nós teremos um novo corpo, glorificado, poderemos nos tocar, mas nós viveremos num lugar, um lugar físico. A criação de Deus é boa, e Deus não ia perder tudo isso para o pecado por causa do homem. Agora Deus vai restaurar o homem em Cristo, e Deus vai restaurar a criação. Preste atenção no que eu vou ler aqui. A palavra de Deus, Romanos 8, 20 até o 24. Tem um ensinamento aqui para que nós possamos prestar atenção e que a nossa esperança se firme mais ainda em Jesus Cristo. Romanos 8, 20 ao 24. Olha que o apóstolo Paulo nos ensina a respeito da criação. Porquanto a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Está escrito então, Deus criou todas as coisas, mas por que Paulo fala da inutilidade da criação? Por quê? Por causa do pecado do homem, a terra foi amaldiçoada. Não que agora não sirva para mais nada a criação, mas a criação sofre por causa do pecado do ser humano, por causa do nosso pecado. Então Deus, Ele resolve submeter à inutilidade toda a criação. Não tem aquele valor que tinha no princípio, quando Deus criou. Ainda nós vemos a criação, nós admiramos a criação, mas não é como a criação original. Versículo 21, na esperança, olha aqui, na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Ele está dizendo então que a natureza vai ser liberta também. Ela vai, quando nós recebemos esta alegria, esta renovação, esta restauração, também a natureza será liberta disso, dessa inutilidade. A natureza voltará mais ainda, com mais força, para louvar, para engrandecer ao nosso Deus. 22, sabemos que até hoje toda a criação geme e padece, como em dores de parto. Toda a criação, tudo que Deus criou, sofre por causa disso. Nós sofremos por causa do pecado. E não somente ela, mas igualmente nós que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Ele está dizendo, a natureza sofre, a natureza está esperando a redenção, a natureza está esperando Cristo. Parece que a natureza aqui tem uma sabedoria, parece que a natureza tem inteligência, mas Paulo está usando de uma forma metafórica, aqui ele dizendo, a natureza foi corrompida, a terra foi amaldiçoada, mas quando Cristo voltar, tudo vai ser regenerado, vai ser recuperado conosco, com a nossa vida, porque nós também gememos, nós também ansiamos. Todo ser humano, todo cristão, irmãos, deve saber que essa terra aqui é um lugar de passagem. Nós não podemos nos apegar às coisas que nós vemos, ao material, a tudo que está à nossa volta. Nós temos que nos apegar a Cristo, saber que um dia Jesus vai voltar e aí nós viveremos para sempre nessa terra refeita, restaurada. Tá? Muita gente confunde, tem gente que acha que nós vamos viver lá nas nuvenzinhas, nós vamos viver em espírito. Não, a palavra de Deus fala que nós teremos um corpo glorificado e que nós viveremos numa terra restaurada, refeita.
recriada pelo nosso Deus. Ah, pastor, eu não consigo ver desse jeito, irmãos. É difícil para nós. É difícil nós conseguirmos nos imaginar num mundo sem pecado, num mundo de paz, num mundo onde você tem que acordar todo dia cedinho, né? E aquele frio, aquele gelo terrível, você indo lá para o serviço e sofrendo, e onde você às vezes recebe ofensa, um mundo onde você tem medo de ser assaltado, um mundo onde você tem medo de deixar a casa aberta e alguém entrar. Para nós parece que isso é tão difícil, porque a nossa mente ainda, nós vivemos no pecado, nós não conseguimos imaginar todas essas coisas, mas a palavra de Deus está dizendo: vale a pena viver na esperança de Cristo, na esperança que o Senhor vai voltar, porque um dia, irmãos, nós viveremos em paz para sempre. Por isso que Apocalipse está escrito: toda lágrima será enxugada dos teus olhos, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, irmãos. Cristo vai estar lá. Cristo, o Filho de Deus que veio para nos salvar, para nos tirar desse mundo mau e nos levar para a vida eterna. É bem verdade que tem gente que vai falar: não, isso aqui tudo é espiritual, não vai ser físico. Mas, irmãos, nós vemos na palavra de Deus aqui uma promessa do Senhor de restauração de tudo, de todas as coisas. Mas você não vai ter nem preguiça, não vai ter cansaço. Que coisa boa! E nós veremos Cristo como Ele é, e nós nos prostraremos diante dEle e o adoraremos. Tem muita gente preocupada com os animaizinhos, né? Outro dia ainda uma criança falou para mim: pastor, e lá no céu, assim, na novo céu, vai ter cachorro? Bom, está escrito que Deus vai restaurar todas as coisas. Está escrito que Deus vai restaurar a sua criação. Entende, irmãos? O que existe de material que não é ruim, Deus criou. Mas acontece que tudo isso aqui vai arder em fogo, segundo 1 Pedro, no capítulo 3, tudo isso vai ser desfeito. E aí sim virá novos céus e nova terra. Porquanto precisamente nós, nessa esperança, fomos salvos. Que esperança? De que Cristo vai voltar e que vai restaurar todas essas coisas. Hoje uma pessoa falou para mim: sabe, pastor, eu nem estou preocupado, não tinha me preocupado, nem tinha pensado nisso, de vida após a morte. Eu só penso até o dia que eu descer num caixão e jogar em terra em cima, porque minha vida é muito boa. Essa pessoa me falou isso. Falei: sim, eu também não posso reclamar da minha vida. Acho que ninguém pode reclamar da vida que Deus deu. Porém, nós precisamos pensar o seguinte: nesse mundo, ao mesmo tempo que nossa vida pode estar muito boa, daqui a pouco pode não estar mais. E ao mesmo tempo que a nossa vida aqui pode estar bem ruim, daqui a pouco nós nos alegrarmos em alguma coisa. Mas nós temos que saber, irmãos, que uma pessoa crendo em Deus ou não, presta muita atenção nisso, crendo em Deus ou não, quando ela morrer, ela vai se encontrar com Deus, com o Criador de todas as coisas. E aí não vai ter incredulidade. E pode ser tarde para aquele que sempre negou a Deus e virou as costas para Deus. Mas vai ser motivo de muita alegria para nós, que fomos salvos por Cristo. Então, a criação nos ensina que Deus criou realmente todas as coisas, e que Deus é poderoso para recriar para o seu povo um mundo de plena paz, de gozo, de alegria, onde o Senhor Jesus Cristo estará reinando para sempre e nós o adorando para sempre. Vamos ficar em pé.